Me confundo, galera. Estamos no quadro de entrevista, Show Magazine TV. Sejam bem-vindos aqui aos nossos estúdios da TV Transamérica. E ao meu lado, Cristiano Leós. Tudo bom, Cristiano? Tudo ótimo. Como é que está essa força? Bem, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui, porque é sempre importante para você de casa também saber que esse espaço é feito para vocês, empresários que têm na sua história de vida muito a contar e para inspirar muitos brasileiros, né, que também têm essa vontade de empreender. O Cristiano ele se formou, não posso dizer há muito tempo atrás, né? Faz bastante. Como engenheiro elétrico. E daí o caminho do empreendedorismo, queria saber qual momento despertou isso para você e como é que foi essa tua transformação, às vezes, de sair de uma faculdade e de encontrar no empreendedorismo aquilo que, de repente, foge um pouco das cadeiras universitárias. É um bom ponto para se abordar, né? Eu acho que todo mundo está vivendo isso nos dias de hoje, inclusive, mais do que eu naquela época, porque hoje qualquer profissão exige que você seja multidisciplinar. Ou seja, além daquilo tudo que você aprende na escola, né, você tem que agregar novos valores ao teu aprendizado para poder fazer frente à realidade do mercado. Um médico tem que entender tecnologia, tem que inovar o tempo todo e por aí vai, né? E lá atrás, isso foi também um grande desafio para mim. Eu não me identifiquei com a minha área, essa que é a realidade, né? Gostava da área de telecomunicações principalmente, tinha feito um bom trabalho na Telepar, depois virou Ting, depois virou um monte de coisa. Mas realmente me identificava com outras coisas. Eu comecei a trabalhar com CRM, depois com tecnologia e acabei me associando à MediaWeb em 2005. E a MediaWeb tem um longo caminho de cases de sucesso, são aproximadamente 20 anos, um pouco mais, e atua à frente como CEO aproximadamente 10 anos. Eu não comecei a MediaWeb. Ela foi iniciada pelo meu antigo sócio Marcelo Biak, que é um profissional muito interessante, inclusive. Mandar um abraço para ele. E eu entrei na empresa em 2005, né? A saída de um outro sócio. Eu fui convidado e aceitei o desafio. A empresa ela já tinha uma certa representatividade no mercado local, atendia principalmente a HSBC e algumas outras empresas do setor. Tinha desenvolvido a primeira intranet do HSBC no mundo inteiro. Foi aqui. Então, assim, tem muita história na MediaWeb, sabe? Foi uma empresa que realizou muita coisa e quebrou muito paradigma. Só para você ter uma ideia, a gente desenvolvia projetos para conexão de escada. Você tem ideia do que é isso? Eu me lembro do barulhinho, né? Conexão de escada. Sim. Você tinha um modem que ligava para um provedor. Isso parece brincadeira, né? Mas era assim. Ligava para um provedor, se conectava e dali tinha acesso a uma outra plataforma de internet e de conexão. A 30K, 14K. Sabe? Era K, não é mega. K. 1000 vezes, 2000 vezes mais lento do que é hoje. Então, realmente, assim, a realidade mudou muito. Mas toda essa história foi muito legal, sabe? A gente foi superando e quebrando vários paradigmas do mercado, foi superando toda essa transformação que o mercado trouxe e exigiu uma mudança na empresa. E foi por causa disso que a gente acabou também mudando ao longo desses anos, né? E aí, você fala em mudança, esses dias eu estava te acompanhando numa das conversas com empresários, e daí você me disse assim, antigamente poderia se imaginar que uma campanha funcionava, e de repente podia trazer ela como método para outras empresas. Hoje em dia existe uma divisão, acredito eu, nessas questões das mudanças. Não existe mais um método infalível, existe, acho que, uma inclusão na empresa para se entender esse problema? Como é que funciona isso? Existe um método padrão ou não existe mais essa questão? Hoje está tudo em mudança. Bom, na verdade, nunca existiu, né? Nunca existiu. A criatividade sempre foi o maior fator de sucesso de várias campanhas, lá atrás. Hoje, só voltando um pouco, não sei se você lembra como era feita a comunicação há 10 anos atrás. Uma empresa contratava uma agência, que contratava uma mídia, que contratava uma televisão e chegava até a sua audiência. Esse era o caminho tradicional, né? E normalmente interrompendo o usuário, a pessoa que está assistindo o seu programa, Fantástico, alguma coisa assim, e de repente, o Show Magazine, e de repente ela é interrompida por uma publicidade. Normal, é bacana, faz parte do jogo, né? Mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas
e com o advento da internet, as pessoas passaram a ter um poder muito grande nessa comunicação, sabe? E de buscar, principalmente, a comunicação que quiser, né? Tanto de interagir com o contexto, com o conteúdo na hora que ela queira, da forma que ela queira e no device que ela queira. Você está na TV, computador ligado e o celular aqui. Cara, acabou o programa, você vem pro celular. Dificilmente alguém hoje fica, deixa eu ver o que está passando agora ali no canal para ver se eu vou querer comprar alguma coisa. Não é assim que Ou já está assistindo pelo canal, pelo celular, né? Às vezes assistindo TV com o celular ligado, assistindo outra coisa. Pois né? Não estou dizendo que a comunicação tradicional não é eficiente, claro que é. Mas hoje, as ações de comunicação, elas têm que ser pensadas em função do usuário. O usuário é o grande disseminador da própria informação. Se ele se engajar numa campanha, se ele se engajar numa comunicação, em qualquer coisa que você crie, ele vai ajudar a distribuir essa informação com muita facilidade. E aí, poxa, cara, as pessoas dão muito mais valor à recomendação de um amigo do que às vezes um especialista. Então, plataformas sociais, Facebook, etc., tem um poder muito grande. Tá? Mas só voltando, a criatividade ainda é muito necessária. Mas a gente utilizar o poder das pessoas ao nosso favor, talvez seja o grande diferencial. Que é o que está na moda dizer que é a experiência do usuário. Quando eu falo experiência do usuário, nós estamos falando propriamente dito do cliente em si, mas e sim de todos os que fazem parte deste ecossistema que é a empresa. Então, os seus fornecedores, seus parceiros, os seus funcionários. É mais ou menos por aí, Cristiano? Vou até aproveitar o gancho do empreendedorismo, já que o quadro tem esse viés, esse foco, para que as pessoas entendam. A experiência que alguém tem com um produto, com um serviço, com qualquer interação, com atendimento, é a parte mais importante do processo. Mais importante. Então, se um produto não promover uma experiência bacana, qualquer produto, pode ser um aplicativo. Quantos milhares de aplicativos nasceram e morreram? Quantos? Vou te dar um número. 95% dos novos produtos que são lançados todos os anos morrem, eles falham. Eles não perpetuam. Por quê? Então, não tem uma validação do que é feito, não existe um estudo aprofundado dessas empresas? É isso, a gente fala muito de experiência do usuário e é muito bacana a gente promover uma experiência total em todo o processo com a mais alta qualidade, mas o princípio da experiência é a observação do usuário. É entender o que ele quer. Esse é o grande diferencial. Então, existem metodologias para isso. Né? E isso pode ser aplicado numa empresa muito pequena que está começando numa empresa muito grande. Quando a gente reposicionou toda a nossa estrutura para criar a WeLab, né, que é a nossa consultoria, que busca inovação a partir do design, por que o design foi o meio que a gente escolheu para fazer isso? Porque o design é baseado na empatia. Empatia é eu me colocar no seu lugar, sabe? Eu tentar entender o que você precisa de verdade, não o que eu quero te vender. Se você não precisar do que eu quero, eu não vou vender nunca. Você acha que o concorrente, nesse caso, faz parte dessa busca de informações também, a concorrência? Eu não consigo mais falar em concorrência no mundo atual, sinceramente. Eu costumo falar em competição. Por quê? Porque existem milhares de nichos e qualquer produto pode se diferenciar ou se adaptar a um nicho específico. Vou te dar um exemplo, o Uber. Se você pensar, cara, quem que vai montar um Uber hoje? Esse aplicativo já tem milhões de usuários no mundo inteiro. Aí vem um louco e cria o TaxiGov. O que é o TaxiGov? Não é Uber. É um aplicativo voltado para o setor governamental para resolver um outro grande problema, que é o gasto de dinheiro público, esse tipo de coisa. Para otimizar o dinheiro público, né? Então, para otimizar o dinheiro público, para fazer a coisa funcionar de forma mais eficiente. Não é? Então, olha só que sacada. Ele não precisou competir com o Uber, concorda? Ele usou a mesma ideia ou plataforma para um outro viés de serviço. Só que quando você vai pensar no governo, você tem que adicionar uma série de atributos que você não tinha no produto principal, concorda? Então, a hora que você agrega esses atributos, você se diferencia. Vamos voltar um pouquinho então, para a mídia web, e a mídia web tem diversos cases de sucesso, diversas empresas de renome nacional e internacional que participaram e participam até hoje de cases e de trabalhos efetivos que atualmente a mídia web, a Web Lab e agora também a Candy, né, uma
uma grande soma de empresas que trabalham nesse setor. Mas na Mídia Web tem um fator legal, que é um aplicativo, ou um dos aplicativos, que gerou um enorme sucesso, é atual também, e que é do Boticário, e que surgiu um efeito, inclusive, internacional. Esse aplicativo foi muito legal mesmo. Na verdade, já foi desenvolvido dentro da WeLab. Né? Ele foi pensado, foi encomendado da Mídia Web pelo Boticário. E tem uma coisa interessante, esse aplicativo, ele era para ser um livro só. O Boticário nos falou, olha, a gente queria colocar um livro do Fernando Torquato e tal num tablet. Quando a gente foi pesquisar o usuário, a gente descobriu que ele gostaria muito de receber um conteúdo, né, de maquiagem e tal, mas que interessava muito mais para ele ter uma experiência. E a gente acabou desenvolvendo um aplicativo que promove uma experiência. E trouxeram as informações do livro também para complementar essa Trouxemos as informações do livro, então está tudo lá. E o mais legal, isso acabou virando uma plataforma utilizada em eventos. Então, nos eventos, como por exemplo o São Paulo Fashion Week, eu acho que até tem um vídeo aí que a gente podia mostrar para a galera entender como isso se aplicou, porque nós fomos selecionados nesse projeto para participar do Interaction Awards, que é um prêmio fantástico, e só 3 empresas no Brasil tiveram a honra de participar desse prêmio, e nós fomos uma delas. Infelizmente não levamos, esse vídeo deve estar aí. Mas foi um aplicativo muito bacana. Então acho que a gente podia passar também para materializar um pouco. Materializar essa nossa conversa. E a gente volta e a gente voltamos continuamos com esse tema para falar um pouquinho mais a respeito desse aplicativo que, querendo ou não, foi um fenômeno de sucesso da Mídia Web e da Web Lab já. WeLab. Vamos lá. Women love to be beautiful. And to get beautiful, they have 2 allies, makeup and technology. So why not to bring those 2 secrets in one app? This is how was born the application Makeup, created in partnership with O Boticário, one of the largest cosmetic companies in Brazil, and Fernando Torquato, renowned makeup artist. In the application, women can check out the digital version of Torquato's makeup book. To develop this ebook, each page of the real book was tagged, redesigned, and reorganized. The content is structured into chapters, which allows the user to favorite the most interesting topics and follow the instructions step by step on each makeup technique. Products can be saved in the wish list and purchased with one click in the virtual store. But that was not all. One of makeup's tricks is to discover the features of the face, to highlight or disguise them. That's where the graphic help comes in. The user discovers the skin tone, the shape of the face, eyes, mouth, and the nose, and the features can be saved in the user profile. And how about to make the look? Choose a photo, take one, get from the library or the Facebook album. Select the part of the face that will make up. Pick the products. Apply the techniques learned in the ebook. And whoa, check the result. Compare before and after. Save the makeup to use as a reference anytime. Share with friends. The app was featured in the App Store at São Paulo Fashion Week and many blogs and sites. But that is not the greatest conquer. The most important achievement was to make women to find their own beauty, feeling much more self-esteem, amazing, and of course, gorgeous. Está assistindo aqui também junto com você, a gente percebe ali a interatividade, amigável o processo todo. E o que eu acho mais legal dessa questão dos sistemas, né, e de como o design com os sistemas eles se interagem, é a possibilidade de que a gente pode pensar de que dá para fazer tudo. E dá para fazer tudo que a gente pensa mesmo? O que você imagina nisso? Dá para fazer, mas pode custar muito caro fazer, né? Então uma coisa que a gente sempre leva em consideração quando vai pensar um projeto é o que esse projeto pode realmente se tornar, o alcance que ele pode ter e entender se existe viabilidade financeira para poder executar esse projeto. Né? E principalmente se vai cair na graça do povo. Então a gente precisa entender se a pessoa vai usar. Esse aplicativo em específico é muito interessante porque ele acabou promovendo um ganho orgânico de imagem que a gente não imaginava. Como as pessoas adotaram o aplicativo e compartilharam, e no evento utilizaram e dali elas publicavam para outras pessoas, isso saiu em revistas especializadas, isso ganhou uma audiência. Deu um boom, né? Que provavelmente pagou esse investimento em algumas centenas de vezes. Né? Agora, existem outros casos, eu não sei quanto tempo a gente tem para falar aqui, mas, por exemplo,
algumas empresas são tão inteligentes como a Waze, quando foi lançada, que ela usa o usuário, a pessoa, Para trazer essas informações? para trazer as informações que ela precisa. Para descobrir qual que é o melhor caminho para ela atuar. Em 2007, a Nokia comprou uma empresa chamada Navitec por 8,1 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Para quê? Para dominar o segmento de monitoramento de tráfego. Então, eles queriam que essas informações todas permitissem a eles ter um banco de dados fantástico para poder ganhar dinheiro dentro da mobilidade. Foi logo depois que o iPhone foi lançado e praticamente criou uma disrupção completa com tudo que era atual até aquele momento em termos de tecnologia. Tudo ficou ultrapassado. Em um minuto, tudo ficou ultrapassado. A Nokia tentou reagir e tal. Aí gastaram 8,1 bilhões de dólares para ter acesso a esse monitoramento. O Waze foi lá, lançou a aplicação. Em 2 anos, eles tinham a mesma base da Navitec de graça. Só colhendo informação. Então você imagina, da mesma forma, né? Então vamos lá, para negócio a gente consegue utilizar o design? Sim. Para experiência? Sim. Para mídia? Também. Mas a base é como é que a gente engaja as pessoas para que elas virem as replicadoras da informação. Hoje acho que é o grande diferencial. Só para terminar então a nossa entrevista, tem essa questão de você, o que eu entendi que o trabalho de vocês é ir a fundo na empresa, buscar todas as informações e trazer toda essa gama de oportunidades e informações dessa colheita de informações, né, de busca por essas informações nas empresas. Quanto tempo demora isso em média? Se é que existe isso? E para você definir uma estratégia? Bem, quando a gente fala de empresa, Gustavo, qual é o foco da WeLab hoje no mercado? Nós queremos ajudar empresas consolidadas, empresas tradicionais, que são as que mais têm dificuldade de inovar. Por quê? Porque elas já estão vivendo toda a rotina que elas desenvolveram, do sucesso inclusive, que elas desenvolveram nos últimos 20, 30, 50 anos. E como é que elas inovam? Então, é bem diferente de uma startup que nasce do zero, uma molecada genial, e vai lá e coloca o projeto para rodar em 2 minutos. Uma empresa que está rodando, literalmente tem que trocar o pneu andando. Então, os projetos podem ter espaço muito curto para serem executados. Eu já executei projetos de 30 dias, para a gente criar inovações muito disruptivas. Agora, tem projetos mais longos, projetos de 1 ano, 2 anos. Né? O ideal é a gente fracionar os projetos e trabalhar por protótipos. Sempre testando antes de implantar. Validando e colocando em prática. E depois faz parte da metodologia. E dá para mudar isso também no caminho, tá? Né? Então, só de novo, voltando na questão do empreendedorismo, que a gente quer acrescentar alguma coisa na vida das pessoas, hoje vale a pena a gente sempre testar antes de lançar alguma coisa. Testa, sabe? Pesquisa na tua comunidade, os teus amigos, nas tuas redes sociais. Testa antes. Apresenta, faz reunião, faz workshop. Mostra o que você está pensando. Se você não conseguir fazer uma pesquisa estruturada, faz isso e de repente você acaba tendo bons insights para colocar um produto de sucesso no mercado. Cristiano, nosso tempo infelizmente acabou. Eu queria te convidar para vir mais vezes. Esse nosso papo é muito instrutivo e tenho certeza que agrega muito para as pessoas que nos ouvem conversando a respeito desses assuntos. Prazer. Queria que você tivesse mais vezes, trazer a tua presença, teu legado de conhecimento para nós todos. Vai ser um prazer. Tá ótimo, também. vai ser um prazer. Tá bom. Cristiano, obrigado pela nossa entrevista. Obrigado, meu amigo. Valeu. E daqui a pouco a gente volta com o Momento Imobiliário. Eu me despeço por aqui, te vejo amanhã. Quem comanda o show aqui é Andressa Marques, com o programa Momento Imobiliário. Ou eu vou aparecer ainda, não sei. A gente volta já, depois dos nossos comerciais. Até já.